Glória a Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. A nossa meditação hoje será no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 12. E o título da mensagem é: Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A visão celestial, o espinho na carne. Está escrito o seguinte na mensagem: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Fui arrebatado até ao terceiro céu. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. O desinteresse de Paulo foi nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Aleluia, Pai. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis que estou pronto para pela 3ª vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar
pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os últimos avisos aos coríntios. Saudações. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus. E tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegarmos, não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que, de alguma maneira, haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulho, tumultos. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e da prostituição e desonestidade que cometeram. Aleluia, Pai! Louvado seja Deus! Que carta maravilhosa, né, irmãos? Que carta extraordinária! Este capítulo número 12 de 2 Coríntios, né? Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Vamos à meditação da Santa Palavra de Deus, né? Eu pude ver aqui, né, nessa passagem, que esta carta, ela se divide em 3 partes, né? Nós vamos meditar com os irmãos, né? Com certeza, nós não vamos atingir nem a primeira parte nessa meditação de hoje, né? Mas assim, vamos marchando em fé, né, rumo ao alvo que é Jesus Cristo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A visão celestial, o espinho na carne. Aleluia, Pai. 2 Coríntios, capítulo 12. Está escrito o seguinte: em verdade, vamos pegar os 3 últimos versículos da mensagem anterior, porque faz parte do contexto. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aleluia, Pai. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar. Irmãos, Paulo, este homem que ele menciona aqui, né, que foi arrebatado até o 3º céu, ele afirma que ele não sabe se foi arrebatado no corpo ou se foi arrebatado fora do corpo. Ele não sabe falar, né? Ele sabe que aconteceu, que ele foi e
que ele viu. E Paulo está falando, irmãos, exatamente dele mesmo. Ele não está falando de nenhum outro homem. Ele está dando um testemunho do ocorrido com ele mesmo, né? O Senhor o arrebatou e levou até o terceiro céu, né? Para que ele pudesse ver e ouvir, né? Exatamente como são as coisas lá no lugar onde havemos de estar um dia com o Senhor Jesus, né? E por esse motivo ele recebeu um espinho na carne, né? Para que ele não se vangloriasse das excelentíssimas revelações das quais o Senhor deu a ele, né? São coisas ocultas entre o homem e Deus, né? Então, para que ele se lembrasse de que ele não deveria passar a ninguém, não falar a ninguém, nem o que viu, nem o que ouviu, né? Assim como aconteceu com Jesus e os 3 apóstolos no dia da transfiguração, né? Jesus foi ao monte, transfigurou-se ali na frente, né? Eles vendo com os próprios olhos Pedro, Tiago e João, né? Jesus transfigurou-se, que as suas vestes eram brancas como a neve, e o seu rosto ficou resplandecente com uma luz muito forte. E apareceu ali naquele momento Moisés e Elias e falava com Jesus, né? E Jesus, quando Pedro ficou ali atordoado, ficou trespassado, ficou assim de forma, também da mesma forma como Paulo está falando aqui, né? Então Pedro disse, Senhor, que bom que estejamos aqui, assim façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, né? E na mesma hora que Pedro falou isto, né? Eles foram ocultados por uma nuvem, né? Uma nuvem os cobriu, né? E Moisés e Elias desapareceu naquela nuvem, e eles olharam, quando viu entre a nuvem e eles, só estava Jesus novamente, já em pessoa normal. E Jesus disse para eles, antes de descer do monte, né? Não contarás a ninguém o que vistes aqui, até que o Filho do Homem seja glorificado, né? E eles não contaram, e assim também com Paulo, da mesma forma, né? Então, de modo que então Paulo fala desse homem que foi arrebatado, não sabe se no corpo ou fora do corpo, né? Foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu e viu coisas inefáveis, coisas que ao homem não o homem não é digno de pronunciar nada do que ele viu e ouviu. Então Paulo está falando exatamente dele mesmo. Este homem foi o apóstolo Paulo, né? Conheço um homem em Cristo, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E Paulo continua falando, né? E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ou seja, né, ele está dizendo que se ele ouvisse falar essa situação de um outro homem qualquer, ele se gloriaria, mas dele mesmo que ele não podia se gloriar, a não ser nas fraquezas dele, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, Paulo diz dessa forma exatamente para que ninguém o considerasse maior ou melhor que ninguém.
continuasse vendo Paulo da mesma forma que sempre viam, né? Exatamente para que isso não trouxesse nenhum prejuízo para as pessoas. Porque Jesus disse, está escrito, maldito o homem que confia em outro homem, né? Nós tivemos que gloriarmos, né? O nosso louvor não pode ser para nenhum homem e muito menos para nós mesmos. O nosso louvor tem que ser para aquele que reina e vive para todo sempre e eternamente, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O nosso louvor, a nossa glorificação é somente a Ele, porque somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, né? E Paulo continua falando, né? Quer dizer, mesmo com tudo isso que aconteceu, né, eu não me gloriarei a mim mesmo. De uma outra pessoa, de um assim, eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, exatamente para que não me considere melhor ou maior do que ninguém, né? Embora eu não tenha sido menor do que nenhum dos mais excelentes apóstolos, né? Ou seja, dos 12, e entre os 12, Pedro, Tiago e João, né? Paulo se sentia exatamente igual a eles, né? E não menor do que nenhum deles, né? Mas não se gloriaria por tudo isso que aconteceu, né? Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Ou seja, não estarei mentindo, não serei vazio, não serei vago. Estarei falando a verdade, mas não farei, né? De mim mesmo eu não farei, né? Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, né? Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve, né? Essa passagem, essa afirmação de Paulo aqui me faz lembrar exatamente o que aconteceu com Moisés. Moisés, quando o Senhor Jesus falou para ele, né? Ali na passagem, na divisa, né? Na divisa para a entrada de Canaã, né? Quando eles estavam ali já esperando, repousando, para no dia seguinte colocar os pés na terra prometida, né? Se acamparam ali, dormiram ali, e Deus falou para ele, né? No dia ele falou, sobe ao Monte Nebo, contempla a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que o teu povo irá entrar, né? Contempla com seus olhos, mas você não entrará, né? Porque tu não me santificaste na contenda de Meribá, né? Mas sobe ao Monte Nebo e morre, né? E Josué entrará com o povo na terra prometida. Era para entrar no dia seguinte, né? Mas demoraram mais 30 dias para poder entrar na terra, porque ficaram durante 30 dias chorando ali, né? Por causa da perda de Moisés, do recolhimento. E Moisés subiu ao Monte Nebo, viu a terra, se alegrou, contemplou, feliz, e caiu ali no Monte Nebo e morreu, né? E o anjo Miguel já estava lá esperando e pegou o corpo. Na mesma hora, Satanás chegou exatamente para poder se andar no corpo de Moisés depois de morto, porque Moisés vivo ele não teve esse poder, né? Ele achou que ia conseguir fazer isso depois que Moisés estava morto, mas o anjo Miguel já estava com o corpo nos seus braços, nas suas mãos, né? E aí Satanás chegou e contendeu com Moisés, com o anjo Miguel, para poder tentar, né? E o anjo Miguel, a palavra afirma, está lá em Judas, que o anjo Miguel não ousou de palavras de maldição para contra Satanás. Apenas disse, o Senhor te repreenda, né? E o diabo caiu por terra e ninguém sabe, né, o que foi feito do corpo de Moisés. Ninguém sabe até o dia de hoje. Exatamente por isso que Paulo está falando, que se o povo soubesse, né, o povo ia fazer, como diz o pessoal católico, ia fazer procissão para poder estar indo no túmulo de Moisés, né, ir lá chorar, orar, rezar, queimar velas, essas coisas todas, idolatrando Moisés, né? E somente Jesus, o Cordeiro de Deus, somente Ele é digno de toda a honra,
de toda a glória e todo louvor. De todo louvor, de toda a honra e toda a glória. Somente Ele. E Paulo tinha esse conhecimento, esse entendimento, essa sabedoria, e não quis, né, que ninguém tomasse pleno conhecimento do que passou, exatamente para que não viesse o idolatrar. Né? E assim, ele de certa forma se ficaria constrangido. Né? Porque todo homem, se souber que teve um homem que foi ao céu, né, viu o paraíso, né, no dia seguinte, rádio, jornais, revista, televisão, está todo mundo lá gravando tudo para jogar nas mídias sociais. Né? E Paulo, com toda certeza, perderia a sua bênção por tão grande milagre o Senhor tenha feito na vida dele. Né? E todos aqueles que ver, ouvir, ler, entender e receber, também receberão do Senhor pela humildade, pela fé, pela justiça, pela graça, pela humildade, pela misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.